Pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Cardoso, eu sou um profissional da saúde e atuo na área de treinamento, formado em educação física, sou nutricionista esportivo, especialista em bioquímica e metabolismo humano, estou na área da nutrição também e tem muitos anos que eu estudo tudo sobre treinamento e sobre alimentação saudável, nutrição. Eu tenho uma proposta importante aqui no vídeo de hoje, que é explicar sobre inflamação. Então eu gostaria que você ficasse o vídeo todo, porque eu prometo explicar de uma maneira simples, para o entendimento e quebrar um mito que me incomoda bastante de profissionais da saúde e outros influencers que alegam que X alimento é inflamatório e que tal alimento é vilão, que o problema é aquilo, o problema é isso, e não é assim que funciona. Vou tentar deixar da maneira mais clara possível como que funciona, beleza? Então vamos lá. O que desencadeia um processo inflamatório é o superávit calórico crônico. É quando você está comendo mais, está ingerindo mais energia do que está gastando, em um processo a longo prazo e que vai acumular tecido adiposo. É justamente o acúmulo de tecido adiposo que vai gerar todo o desencadeamento inflamatório somado aos problemas de saúde diversos, hoje conhecidos como síndrome metabólica, como diabetes, dislipidemia, que é o famoso colesterol alto, a obesidade, que vai gerar isso tudo, e depois problemas cardíacos, que pode gerar placa de ateroma, infarto, AVC e morte. Então, vamos destrinchar aqui o processo para ficar claro para vocês. Prometo não demorar muito. Vamos embora. É o seguinte, quando eu estou ao longo da minha vida engordando por hábitos não saudáveis, comendo alimentos não saudáveis, muito calóricos e uma vida sedentária, onde eu não gasto. Vamos dizer que eu estou em um superávit calórico crônico de 500 calorias por dia. Com o tempo, esse tecido adiposo ele vai aumentando. E o tecido adiposo, pessoal, ele aumenta tanto em hipertrofia como hiperplasia. O que é isso, Roberto? Eu tenho uma célula de tecido adiposo aqui, ó, ela pode ficar maior, desse tamanho, ou eu tenho só uma, e ela pode virar 2, 3, 4. Aumenta a quantidade de tecido adiposo. Beleza? Então, ok. O que acontece? O tecido adiposo, ele não é somente um órgão armazenador de energia. Ele não é só uma bolota que fica ali armazenando gordura para produzir energia no momento que eu estou fazendo exercício físico ou de repouso, beleza? Ele tem vasos sanguíneos, ele secreta hormônios. O tecido adiposo ele é fundamental de diversas coisas. Então, tem vasos sanguíneos. Imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo que está ali próximo do meu tecido adiposo e eu, devido ao meu superávit calórico crônico, eu começo a engordar. E aqui é uma célula de tecido adiposo que eu tenho e aqui é outra. E elas começam a aumentar de tamanho. O que vai acontecer? Vai ser espremido. Quando eu estou espremendo os meus vasos sanguíneos no meu tecido, na região aqui do meu tecido adiposo, principalmente na região visceral, beleza? Eu vou sinalizar para o meu corpo algumas vias. A primeira coisa que vai acontecer, eu vou secretar o fator indutor de hipóxia, que é o HIF4. Mas você não precisa decorar isso. Eu só estou te explicando para facilitar. Então, hipóxia tecidual, que é falta de oxigênio. Isso vai sinalizar uma cascata de reação, onde vai acontecer uma proteína que vai ser sinalizada, a PQM, e isso vai gerar macrófagos. Macrófagos são células do sistema imune. É a célula que fagocita, sabe? Vem um patógeno, eu comi uma bactéria ali na minha maçã, aí vem um macrófago e fagocita aquela bactéria. Existem macrófagos anti-inflamatórios e pró-inflamatórios. Quando eu estou sinalizando esse fator de hipóxia que eu falei e essa proteína que eu falei, no meu tecido adiposo, meus macrófagos eles vão ser transformados para um tipo pró-inflamatório. Então eu vou começar a ter uma inflamação ali no meu tecido adiposo. Essa inflamação no meu tecido adiposo vai fazer uma sinalização de outras diversas moléculas, chamadas citocinas inflamatórias. Aí eu tenho diversas. Eu vou citar algumas aqui, se você quiser pode pesquisar aí, tá bom? Por exemplo, temos a interleucina 10, TNF-alfa, interleucina 6, tá, beleza. Já falei as palavras difíceis. Qual que é o grande problema? Essas citocinas inflamatórias, elas estarão na corrente sanguínea. Guarda essa informação. Tá, qual que é o problema de eu ter essas citocinas inflamatórias na minha corrente sanguínea? Guarda a informação conforme eu falei, beleza? Quando eu como algum alimento qualquer, comi um arroz, comi uma banana, comi uma proteína, comi uma gordura, comi um frango ou um abacate. Isso no meu organismo, por exemplo, vai virar glicose, tá? Então eu tenho glicose no meu sangue. E quando eu tenho glicose no meu sangue, qual hormônio atua? A insulina.
caiu glicose no meu sangue, o meu pâncreas vai ser sinalizado, a insulina vai sair do meu pâncreas, vai bater na portinha das minhas células musculares, da célula do tecido adiposo. Vamos dizer que vai bater na portinha da célula muscular. Isso aqui é uma célula muscular, esse carregador aqui. A insulina veio pelo sangue, tem glicose no meu sangue, ela bate aqui, ó. E fala, GLUT4, que é um transportador de glicose, que fica no meio da célula, ele fica aqui, ó, no núcleo. O GLUT4 transloca para a membrana, onde aqui está o sangue, a corrente sanguínea. Lembra o que é a corrente sanguínea? E capta essa glicose via receptores. Tá vendo esse amarelinho aqui? Isso aqui é um receptor da insulina. A insulina se liga aqui, ó, bate na portinha do músculo, o GLUT4 transloca e pega a glicose. Pronto. É isso que acontece quando você tem uma boa sensibilidade à insulina. Quando não tem inflamação, beleza? Lembra que eu falei que no meu sangue vai ter aquelas citocinas inflamatórias? Qual que é o grande problema de eu ter o tecido adiposo inflamado e por isso que fala que o corpo está inflamado? Essas citocinas inflamatórias, elas vão atuar nesse receptor aqui da insulina, ó. Beleza? Então, eles vão competir com a insulina e vão degradar esse receptor aqui de insulina na célula muscular, por exemplo. Então, qual que é o grande problema disso, pessoal? Imagina que eu comi 100 glicose, eu comi 100 gramas de arroz e essas 100 gramas de arroz, elas têm 100 moléculas de glicose. O meu organismo normalmente, eu tenho que sinalizar 100 insulinas, o meu pâncreas libera 100 insulinas para jogar 100 glicoses para dentro da célula muscular, beleza? Só que agora não dá mais para ser só 100 insulinas, porque eu tenho processos inflamatórios ocorrendo pelo meu acúmulo de tecido adiposo, beleza? Ou seja, como eu tenho muitos fatores inflamatórios na minha corrente sanguínea, o meu pâncreas ele tem que sinalizar 110 insulinas para captar 100 glicoses. Agora eu acho que você já está começando a entender qual que é o problema do meu tecido adiposo inflamado, que na verdade a inflamação vem do superávit calórico crônico e não de nenhum alimento específico, beleza? Não tem nada a ver com açúcar ou leite, tem a ver com superávit calórico crônico, pode vir do frango. Pode vir do alimento mais saudável que você quiser. Se você está comendo esse alimento em grande quantidade, você vai acumular energia, vai acumular tecido adiposo e esse processo vai ocorrer da mesma forma. Beleza? Então não tem nada a ver com alimento específico, tem a ver com hábitos. Nesse cenário, vamos voltar, o que vai acontecer? Eu tenho mais insulina sendo secretada para a mesma quantidade de glicose. Se eu não mudar meus hábitos, se eu não fizer exercício físico, se eu não começar a reduzir a ingesta energética comendo saudável, isso vai só piorar. Vai virar uma cascata de citocinas inflamatórias sendo produzidas. E antes, para mim, fazer as 100 glicoses, agora é 110 de insulina, agora é 120, agora é 130. Eu vou ter cada vez mais dificuldade de fazer com que essa glicose que está no meu sangue entre para dentro da célula. E o problema é que se eu tenho muita glicose no meu sangue, além dos processos inflamatórios do tecido adiposo, muita glicose no meu sangue gera problemas da hiperglicemia. São fatores de citocinas inflamatórias pela hiperglicemia. Então eu vou ter dois processos inflamatórios associados. Isso vai gerando uma bola de neve e eu vou ter que ficar secretando cada vez mais insulina. Vai chegar o momento que eu vou virar resistente à insulina. Vai chegar o momento que eu vou virar diabético tipo 2. Porque eu já estou tendo que secretar agora 200 insulinas para as mesmas 100 glicoses. Se eu não mudar os hábitos, eu vou virar o diabético tipo 2 insulino dependente, porque as minhas células beta-pancreáticas estão produzindo tanta insulina, mas tanta insulina para tentar corrigir um problema que eu estou fazendo, porque eu não estou cuidando da minha própria saúde, que elas vão entrar em falência. E aí eu vou virar um diabético tipo 2 insulino dependente. Entendeu o que vai acontecer? É isso que acontece. E bom, somado a tudo isso, eu ainda vou ter fatores de transcrição aumentados devido a esse tanto de sinalização negativo que eu estou dando. Então, com a minha piora da sensibilidade à insulina, a minha metabolização de carboidratos fica pior. E eu tenho alguns genes, são dois específicos. Um é o gene da hiperglicemia e o da hiperinsulinemia. Não preciso ficar citando os nomes, mas o que vai acontecer? Quando a gente está submetido a esse superávit calórico crônico prolongado, esses fatores de transcrição são estimulados e outra coisa que vai gerar bola de neve são enzimas.
enzimas sintetizadoras de gordura vão ser aumentadas no nosso organismo. Aí eu posso citar aqui, ó, ácido graxo sintase e acetil-CoA-carboxilase, por exemplo, que são as principais. Tá? Essa é fácil de citar. E aí o que vai acontecer? Isso vai estimular mais e mais vias metabólicas e direcionar um acúmulo de tecido adiposo, principalmente na região que? Visceral, que eu sempre falo, e que vai gerar mais resistência à insulina. Essa cascata, na nossa corrente sanguínea, vai fazer com que o endotélio, lembra da minha célula muscular aqui? O endotélio é a proteção do sangue, é a camada interna do sangue. É o tecido interno do sangue onde o sangue passa, do meu vaso sanguíneo. É o tecido do meu vaso sanguíneo. Vai começar a ter lesão ali. E aí eu vou ter muita gordura no meu sangue. Essa gordura no meu sangue vai ficar batendo ali na parede e vai gerar danos. Esses danos podem fazer com que moléculas como o LDL, que é uma lipoproteína transportadora de gordura, é o chamado colesterol ruim, que é uma molécula pequenininha, ela entre para dentro do endotélio. Fica ali na região lisa ali. E isso vai gerar células espumosas, que vão fazer com que macrófagos mortos, o próprio colesterol, células velhas do sistema imunológico, se acumulem ali e vão gerar placas de ateroma. Muito colesterol no meu sangue, dislipidemia. Diabetes instalado, que eu já expliquei, devido a uma obesidade. Eu estou obeso por causa dos meus hábitos. E isso vai gerar, dependendo de onde for, essas placas de ateroma. Se for no meu cérebro, vou ter um AVC. No meu coração, posso ter um infarto, que pode me levar à morte. De toda forma, placas de ateromas e trombos nas artérias vão ser formadas. E toda essa cascata que eu falei vai ocorrer não por um alimento específico, pessoal. Pensa muito bem disso. É o superávit calórico crônico derivado de hábitos não saudáveis, porque eu estou ingerindo mais do que eu estou gastando. Ficou claro isso aqui? É importante dizer que, só para finalizar, uma curiosidade. Até eu desenvolver uma resistência à insulina, não tem nada a ver eu comer doce, por exemplo, e falar, nossa, eu já escutei muito isso. Isso aqui é só uma observação. Como que eu tô diabético sendo que eu nem como doce? Nem gosto de chocolate, por exemplo. É porque não tem nada a ver com comer doce, pessoal. Ficar obeso, você pode ficar obeso sem comer doce, comendo principalmente gordura saturada. 1 grama de gordura é 9 calorias. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de álcool, 7 calorias. Que nem dá saciedade, só dá problema. Ou seja, até eu ter resistência à insulina, o carboidrato não é um problema. Porque, de fato, o macronutriente carboidrato, ele sinaliza mais rápido a insulina. Porque já vai ter glicose direto no sangue. Então, a insulina, ela é liberada pelo pâncreas de acordo com a glicose no meu sangue. Só que, se eu estou magrinho, se eu não tenho uma resistência à insulina, não tem problema nenhum. Eu vou liberar a insulina, vou pegar essa glicose e de boa. Agora, quando eu estou, conforme eu disse, com esse processo inflamatório já no meu organismo, aí sim o carboidrato pode tornar-se um problema. Só que é muito mais fácil eu ficar obeso e desenvolver esses problemas que eu te falei de saúde comendo gordura, porque é 9 calorias. Então, se eu exagerar principalmente na gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que é da manteiga, que é das carnes vermelhas, do leite, e principalmente dos ultraprocessados, porque eu não posso comparar um ultraprocessado com um iogurte que tem leite, com o próprio leite, porque eu tenho que ver a matriz alimentar, mas todas são gorduras saturadas, que é muito pior. Mas principalmente de ultraprocessados, é muito mais fácil desenvolver esses processos inflamatórios do que simplesmente falar que o açúcar é o vilão. Entendeu o que eu quero dizer? E eu também não estou falando que a gordura saturada é o vilão. Sabe quem que é o vilão? Os hábitos não saudáveis de maneira geral. A ausência de exercício físico e uma alimentação precária ao longo da vida, onde eu vou engordando e vou gerando uma obesidade, principalmente a obesidade visceral. É isso que eu queria dizer. Não existe alimento vilão. Os hábitos não saudáveis é que são vilão. Ou seja, não acredite em qualquer pessoa que fale que X alimento é inflamatório. E de fato, tá, pessoal? Existem fatores genéticos que contribuem para isso. Mas não existe nada na genética que vai ser determinante para que isso ocorra.
Porque a gente contorna isso com a epigenética, digamos assim, que é os hábitos, que é o fator ambiental. Eu posso ter mais dificuldade em emagrecer sim se eu tiver algum fator genético associado. Por exemplo, o gene FTO, que é o gene da obesidade. Mas existem casos onde eu tenho gêmeos, ambos nasceram com gene FTO, um é obeso, a outra pessoa não. Essa outra pessoa faz exercícios físicos, se alimenta super saudável e está vivendo uma vida boa. Ou seja, também não podemos usar como escudo qualquer fator genético que nós possamos ter. Mas sim, é mais difícil, o processo é mais duradouro. Mas o primeiro recado, o primeiro vídeo que eu já queria falar é esse, para tentar elucidar melhor vocês sobre o que é um processo inflamatório da maneira mais simples possível. É isso, espero que tenha gostado. E dá um joinha aí se você gostou.